Hi! No Chá Comigo de hoje, nós vamos falar sobre Playwright com Page Object Models. Eu sou a Renata e esse é o canal Testing with Renata. Bom, gente, recentemente eu escrevi um artigo sobre Playwright e Page Object Models, POM, e eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho verbalmente também sobre essa abordagem, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo. A motivação de escrever esse artigo veio muito da pergunta que eu tenho muito durante as palestras de Playwright, se pode usar Page Object Model com Playwright. Essa pergunta vem muito do Cypress, né? Porque tem um artigo na documentação oficial não recomendando o uso de Page Object Models. E para esse assunto do Cypress especificamente, eu vou recomendar a vocês que assistam os vídeos do Valmir, da Talking About Testing, eu vou deixar o link na descrição, e onde ele explica o porquê e quais outras formas que seriam mais interessantes de se utilizar no Cypress. Para o Playwright, a resposta é depende, e eu sempre falo que essa é a minha resposta favorita. É sempre muito importante entender o motivo do uso dos designs patterns, das metodologias, de tudo que a gente vai usar num projeto. E para Page Object Model, não seria diferente. No Playwright, eles não se pronunciam a favor ou contra, né? A documentação tem lá ensinando como faz, mas eles não falam que é uma boa prática ou uma prática ruim. Então, você, juntamente com o seu time, vai ter que avaliar quais são os cenários que vão fazer sentido, ok? E aí, só ressaltando que nenhum framework pode impedir você de utilizar Page Object Models. Então, mesmo o Cypress não recomendando, é possível que se utilize, assim como em qualquer outro framework, ok? Nesse caso, a gente vai olhar aqui dois exemplos sobre Page Object Model com Playwright, mas antes disso, vamos entender um pouquinho o que é e de onde vem essa metodologia. Bom, gente, eu chamei de metodologia, mas na verdade algumas pessoas chamam de design patterns, metodologias, padrão de projetos, enfim. Vocês não vão entrar no mérito do que é o Page Object Model nesse caso. De qualquer forma, a origem desse conceito, nomenclatura, etc., surgiu por volta de 2006 com o Simon, que é criador do WebDriver e é líder técnico do Selenium. Nesse caso, é importante a gente pensar, né? 2006, nós estamos em 2023, quando esse vídeo está sendo gravado. São 17 anos de diferença. E aí, nesse sentido, né, eu até coloquei alguns exemplos aqui no artigo, que o primeiro iPhone foi em 2007. Então, quando esse conceito foi lançado, nem tinha iPhone ainda, né? Depois disso, em 2013, teve o React, ou seja, o React é um framework que mudou muito a forma com que a gente desenvolve software, né, principalmente na parte de front-end. O Cypress é de 2017, ou seja, 11 anos depois que o Page Object Model começou a ser pronunciado. E o próprio Playwright é de 2020. Então, existe um gap muito grande de quando esse conceito, nomenclatura, design pattern começou a surgir para atualmente, né? Os frameworks mais modernos, como Cypress e Playwright, eles adaptaram esse padrão de uma forma muito mais moderna. E aí, a frase que eu deixo aqui pra gente pensar, né, é que apesar de ser um conceito extremamente importante para a área de arquitetura de teste, é importante a gente fazer adaptações e atualizações necessárias para acompanhar a evolução tecnológica. Então, não é porque um conceito surgiu lá em 2006 que ele é completamente inutilizável atualmente, mas ao mesmo tempo não quer dizer também que ele tenha que ser usado da mesma forma que o conceito foi proposto. Então, a gente precisa pensar um pouco nesse assunto. E aí, se a gente for voltar lá na essência desse conceito em 2006, a ideia da criação na proposta inicial dele foi para que ele oferecesse uma forma de escrever testes mais próximo da orientação a objetos. E aí, a gente pensa que naquela época, Selenium era o framework que tinha, né? Pode até ser que tinha alguns outros, mas era o framework largamente utilizado. Então, Selenium com Java e a proposta de Page Object surgiu. Joia. Sem o Page Object Model, o problema que eles estavam tendo é que os locators e os métodos ficavam muito acoplados ao teste em si.
Então, eles quiseram criar essa abstração para que os testes ficassem um pouco mais organizados, ok? Então, nessa ideia, era interessante, a proposta era que teria um arquivo com os locators mapeados e os seus respectivos métodos dentro desse mesmo arquivo. Um por página, é por isso que chama Page Object, né? Ao invés de fazendo uma alusão à orientação ao objeto. Então, era o objeto da página, e página, nesse caso, sendo uma página da aplicação. Né? De volta naquela época, quando a gente tinha um desenvolvimento de sistemas que mal tinha back e front-end, né? Na época a aplicação era uma só, então a gente tinha uma página por contexto. Então, é por isso que surgiu o Page Object Model. E aí, de forma bem simplificada, aqui estão os benefícios de se adotar essa estratégia. Uma é facilidade de manutenção, já que os locators estariam em apenas um arquivo, então se você precisasse dar alguma manutenção, você ia simplesmente nesse arquivo, ao invés de ficar caçando no meio do código. Redução da duplicidade de código, ou seja, se você tivesse 2 testes que utilizassem o mesmo locator, você não ia ter eles duplicados no código, você ia simplesmente fazer o apontamento para ele. E facilidade na leitura de código. Com essa separação fica mais fácil saber onde que você vai, e quando você lê o teste, você não tem que ficar distraindo ali com os locators, né? Então, cada arquivo, vamos dizer assim, teria sua responsabilidade dentro do projeto como um todo. E aí, nos dias de hoje, né, como que a gente interage com esses elementos numa página? Essa forma evoluiu muito, porque a forma de desenvolvimento evoluiu muito. Então, como que a gente adapta esses conceitos, né? Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, é o site da Gap.com. Eu trabalhei nesse projeto e na página de checkout, como vocês podem ver aqui nesse screenshot, tinham várias coisas acontecendo. A gente tinha um header, né, que eu esqueci como chama em português, mas tem a parte de e-mail, a parte de endereço de entrega, depois a parte de forma de entrega, pagamento, e aqui no cantinho tem também um resumo da compra, né, do pedido. Nesse caso, vocês podem ver que é uma página apenas, com vários quadradinhos aqui, né, a gente pode chamar de blocos, containers, enfim, o que vocês preferirem. Nesse caso, o Page Object Model aqui, se a gente for analisar no conceito de início dele, primitivo, a gente teria que mapear todos esses elementos num único arquivo. Eu estava trabalhando nesse projeto e essa era a única página que eu testava. Então, qual o sentido de colocar todos os elementos num único arquivo para testar essa página? É muito fluxo que tinha aqui. Tinha cenários com usuários convidados, guest users, sem autenticar, usuários registrados, tinha endereço de entrega nacional, internacional, tinha esse UPS que trigava outros N cenários diferentes. Dependendo da opção de entrega, isso ia impactar também aqui nesse Order Summary. Então, N fluxos diferentes aqui. A parte de pagamento também podia ser com N cartões diferentes, N metodologias. Então, é uma página muito complexa para você gerenciar em um único arquivo. Então, uma sugestão, né, aí trazendo para uma adaptação do conceito mais moderno, ao invés de ser o Page Object em si, seria o Block Object, né, ou o Container Object, ou Context Object, ou a forma com que você quiser chamar, mas utilizando esses mesmos conceitos iniciais do Page Object Model, trazendo para uma forma mais moderna de desenvolvimento e testes. Então, nesse caso, a gente teria um Page Object Model ou um arquivo de Page Object Model para esse bloco aqui de e-mail, um outro para o Shipping Address, um outro para o Shipping Method, um outro para o Order Summary e um outro para o Payment Method. So, cada um desses bloquinhos teriam o seu próprio Page Object. E aí, no caso de ter uma complexidade muito grande, você pode, inclusive, subdividi-los. Eu posso estar enganada, mas eu acredito que a gente tinha um específico para esse parte de UPS aqui. Ainda tem um bloquinho aqui, ó, de gift message, né, de mensagem, de presente. Então, é importante a gente entender como e por que a gente vai estruturar esse código. E por que a gente decidiu estruturar dessa forma? A gente tinha um time muito grande. No começo era apenas eu como Quality Engineer, mas os desenvolvedores também davam manutenção no código, e esse time cresceu para um time de 45 pessoas.
Então, com todo mundo dando manutenção no código em algum momento, ficava difícil a gente ter apenas um arquivo. Imagina 3 commits por sprint no mesmo arquivo, porque coisas foram mexidas, né? Então, o fato de subdividir arquivos para a gente fez muito sentido. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o vínculo com o conceito inicial, né? Como que em 2006, se a gente fosse seguir exatamente à risca o que a metodologia, o conceito sugere, a gente criaria apenas um arquivo para isso. Enquanto que se a gente traz para os conceitos mais modernos, a gente entende que a gente pode subdividir isso em mais formas. O importante lembrar aqui, no meu ponto de vista, é que sempre se atenha ao objetivo do POM, porque nesse caso você vai conseguir aplicar outras técnicas para sua ferramenta, para o seu sistema. Beleza, então passando da parte teórica, vamos para a parte prática. Como usar o Page Object Model com Playwright? Eu tenho nesse primeiro exemplo aqui, esse repositório, Raptatinha Playwright Demo MTC, foi um projeto que a gente fez para o Minas Testing Conference, que é uma conferência que acontece anualmente em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, que esse ano de 2023, eu e o Valmir fizemos uma batalha de código. Então, eu escrevi o código em Playwright e ele escreveu o código em Cypress. Nós utilizamos esse site aqui, que é o Swag Labs, e aí tem o usuário aqui que você pode acessar. E é basicamente um e-commerce. Então, você pode adicionar produtos no carrinho, você pode remover produtos do carrinho, você pode ordenar. Aqui ele tem um rodapé com alguns links que, quando você clicar, abre numa nova aba, uma nova página. Tem aqui a ordenação. Se você fizer o checkout, ele aparece aqui as informações. Você pode prosseguir, digitar os dados, continuar e finalizar a sua compra. E tem esse botão de voltar para home. Então, nós implementamos, nós definimos alguns desafios, né? Nesse caso, foram 5 desafios. O primeiro é testar o login, o segundo é o checkout, o terceiro é a ordenação de produtos, o quarto as redes sociais, os links do rodapé, e o quinto era para configurar os testes numa pipeline. Diante desses desafios, eu pessoalmente criei o código utilizando o Page Object Model de uma forma e sem utilizando e sem utilizar. Então, eu fiz essas 2 implementações no meu código. Tá aqui nesse repositório, tem aqui explicando como que faz para instalar e tudo mais. E você pode navegar por aqui. Nesse caso, vamos ver então o primeiro desafio, que é o teste de login, tá? Para esse caso, como eu falei, eu fiz o teste sem Page Object Model, que é esse primeiro exemplo aqui. Nesse caso, a gente pode ver que os locators, eles estão... Deixa eu abrir o arquivo, que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Login simple, login pom. Ok. Nesse caso aqui, a gente pode ver... na verdade, eu coloquei o arquivo errado, porque eu fiz esse login spec. Nesse caso aqui, a gente pode ver que as URLs estão definidas no corpo do teste. Nesse caso aqui, eu criei essa função do login, porque ela foi utilizada mais de uma vez aqui no teste de sucesso e no teste de falha, né? Então, eu tô testando com as credenciais corretas e com as credenciais incorretas. Eu decidi implementar esses 2 cenários, mas no nosso desafio precisava ser só o cenário de sucesso. Então, se eu quisesse implementar apenas esse daqui, eu não teria necessidade de criar essa função. É por isso que naquele outro arquivo, que é o login simples, tem menos coisa, né? Eu literalmente usei apenas os locators aqui e fiz as asserções. Mas vamos dar uma olhadinha no outro que tá mais completo, que ele tá mais interessante. Então, nesse caso, a gente vê aqui que eu utilizei o get by placeholder, com o username, então é uma estratégia de se utilizar um locator. Eu utilizei 3 locators diferentes aqui por questões de experimento mesmo. Num projeto de verdade eu jamais utilizaria tão genericamente, né? Eu até tenho um webinar que eu fiz sobre estratégias de uso de locators, porque eles têm diferença de performance e estabilidade. Então, se tiver interesse, assistir lá o vídeo onde eu explico um pouco mais qual a melhor forma de utilizar os locators. Mas aqui a gente tem
é esse método que eu pessoalmente não gosto muito de usar, porque a partir do momento que você precisar utilizar ele num outro lugar, você vai estar chamando um arquivo de teste, então não faz muito sentido, né? Até por isso que eu defendo o uso de Page Object Model, porque a responsabilidade dos métodos ficam todas agrupadas lá. Mas basicamente no cenário feliz aqui a gente faz o login, passando o usuário e a senha. Nesse caso, o campo de usuário a gente está utilizando por esse locator, o campo de senha através desse, e por fim a gente clica no botão. Logo depois a gente faz esses dois asserts, e aí de fato a gente tem, né, tudo meio no corpo do teste mesmo. Para o cenário de falha, eu precisei reutilizar o do login, né, que eu preciso passar o usuário e a senha, e o assert eu faço aqui logo depois do teste. Então, a gente vê que, de fato, tem uma duplicidade aqui de código, mas nesse caso ela é meio que inevitável, porque eu preciso chamar o método mais uma vez, mas eu tive que criar esse método aqui embaixo, né? E aí, vamos para o exemplo com PageObject, que é esse daqui. Nesse cenário, a gente vê que tem uma definição aqui, né? Na verdade, eu já importo a classe de PageObject Model, eu posso abri-la aqui para a gente dar uma olhadinha. Joia. Na classe de PageObject Model, a gente tem esses read-onlys aqui no começo. O constructor, onde a gente define todos os elementos da página, que estão associados a essas partes aqui de cima. E os métodos, como eu comentei, né? Cada método que vai ser utilizado no login está definido aqui. E aí, lá no meu teste em si, eu posso simplesmente chamar esses métodos. Então, a gente vê aqui que eu criei o PageObject Model no meu before each, que acontece antes de cada teste. Então, antes de cada palavrinha teste aqui, ele vai chamar esse before each automaticamente. Nesse caso, o Playwright tem uma funcionalidade que ele reutiliza o login automaticamente. Então, se você logar em um teste, ele vai reutilizar esse login. Como esse é um teste de login, nesse caso a gente não vai utilizar. Então, é por isso que eu passei esse test.use storage undefined, que aí a gente limpa o arquivo que ele armazenou a seção do login. E aí, uma vez que a gente fez o before each, a gente vai executar o teste, eu simplesmente chamo o método do login e confiro se foi feito o login corretamente. No meu ponto de vista, fica muito mais claro de ler o teste e entender o que está sendo feito, né? Então, na login page a gente fez um do login, que é o fazer login. Na login page a gente checou se ficou logado. Enquanto que se a gente for no outro teste, a gente tem um login aqui, a gente tem um expect aqui, que eu não sei necessariamente o que esse expect significa. Significa que é para ser sucesso, que é para ser falha? Então, imagina numa manutenção de código, onde você muda a forma com que você valida o login. Você vai ter que entender o que isso daqui faz aqui, e se isso estiver sendo utilizado em mais lugares no seu código, você vai ter que mudar cada um deles. Enquanto que aqui, você tem um método específico que é checou se o login foi feito. Então, você vai lá nesse método específico e altera esse método. Não tem que ficar tentando entender o que está acontecendo no código. E mesmo esse, por ser um teste simples, né, assim, não tem tantos expects, não tem tantos cliques de campo, ainda assim, no meu ponto de vista, lendo esse código aqui, eu consigo entender muito mais fácil do que lendo esse código aqui. Então, na minha opinião, o uso de POM se fez necessário até nesses cenários mais simples. E aqui embaixo tem basicamente a mesma coisa, a gente só muda o check invalid credentials, que foi como eu falei, né? O do login ele vai ser inevitável porque você precisa fazer. Porém, não tem problema porque você está chamando isso de um PageObject Model, ou seja, uma classe que vai te retornar o método. Imagina que você precisasse fazer o login em algumas outras partes do sistema e o seu login estivesse dentro desse arquivo. Não faz sentido você chamar um teste dentro de outro teste. Então, é por isso que, nesse caso, o PageObject Model fez sentido. Um adendo à questão do login. Essa funcionalidade de salvar o login, ela acontece de N formas, e aí, nesse caso, a gente teria um Global Setup, por exemplo, onde o Global Setup faria o login. Então, mais um lugar onde a gente precisaria chamar essas funcionalidades, os métodos de do login e check logged in. Então, nesse caso, eu não precisei replicar o código mais uma vez, eu simplesmente chamei o método. Enquanto que se eu tivesse feito sem isso, eu teria que colocar aqui, digitar o username, digitar a senha,
clicar no botão e fazer o assert. Ou seja, então imagina se a gente não tivesse e essa forma que mudasse, a URL mudasse, eu teria que vir nesse arquivo e no outro arquivo sem o POM para poder fazer as alterações. São 2 alterações enquanto eu poderia ter uma só. E aí, mais uma vez, imagina que você tem um time com muitas pessoas, várias pessoas mexendo no código ao mesmo tempo, ou que por algum motivo, ao invés da pessoa colocar asterisco inventory aqui utilizando essa regex, a pessoa utilizou uma string. Então, não está necessariamente idêntico de um arquivo para o outro. Então, pode causar, se você estiver usando o find, né, do código, aquela pesquisa do código, você pode perder essa, né, passar batido essa alteração. Então, no meu ponto de vista, é um modelo interessante de se usar o PageObjectModel. Partindo para o exemplo 2, é o teste do checkout. Na verdade, é exemplo 1 ainda. Mas são dois exemplos dentro de um. A gente tem mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui a gente tem vários steps, né? O Playwright tem esse teste.step aqui, essa funcionalidade para ordenar o seu teste. E aí, nesse caso, eu estou utilizando os locators bem no meio do meu código. Se a gente for lá no repositório, a gente vai ver esse checkout spec e tem o checkout spec. Bom, joia. O checkout spec, você vê, né, como eu falei, os locators bem espalhados aqui. Então, você, para entender, tá fazendo adicionar e remover os itens do carrinho, joia. Mas você tem que ler um por um e meio que adivinhar o que cada um tá fazendo. Tá, adicionar o cart e backpack. Tá, então tô adicionando uma backpack. E aí eu vou esperar que o locator tenha o texto 1. Tá, então deve ser a quantidade 1 no carrinho. E assim por diante. Então, apesar de ter o step aqui, que facilita bastante, né? Você poderia ter um comentário também no código. Eu acho o teste step um pouco mais organizado, né? Mais profissional, vamos dizer assim. Mas apesar de ter, você ainda assim tem que ficar deduzindo, né? Por exemplo, preencher os dados do usuário aqui, do cliente. Por que eu tenho um for aqui, sabe? É meio que... quero ver se tá empty, o input. Então, assim, você tem que meio que ficar adivinhando as coisas. Tem coisas que são meio que óbvias, né? First name Renata, last name Andrade, blá, blá. Mas outras você não sabe. Então, de novo, precisar da manutenção, você tem que entender cada um. Enquanto que você vai num arquivo que tem o PageObjectModel e você claramente entende o que cada linha de código está fazendo. Nesse caso estou adicionando no carrinho. Estou adicionando no carrinho de novo. Estou removendo do carrinho, adicionando no carrinho. Fui para o carrinho e passei algum parâmetro aqui. Beleza. Conferi os itens no carrinho. Fui para o checkout. Então, é muito mais óbvio, muito mais claro. Às vezes você precisa declarar um pouco mais de variável, né? Igual nesse caso a gente está usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 PageObjects diferentes. Mas olha como seu código está legível, né? Eu, pessoalmente, prefiro ler um código desse do que um código desse, né? Então, imagina pessoas que estão entrando no seu time e precisam dar uma manutenção no código. Eu gastaria, sei lá, uma hora para entender esse código aqui antes de começar a dar manutenção. Esse daqui é minutos. Então, muito mais legível. A gente tem que pensar na produtividade do time como um todo também. Agora sim, o exemplo 2, ele é do repositório TAU Advanced Playwright. É um curso que eu fiz para Test Automation University. É de graça, vocês podem clicar no link aqui e fazer e acessar à medida que vocês quiserem. É em inglês, mas se você tá bem tranquilo de entender, pode ir lá, qualquer coisa me perguntem. De qualquer forma, para esse curso, o cenário foi muito parecido com o primeiro, não tive desafios, mas eu estava explicando temas específicos, então ele não é um projeto real, completo, com toda a arquitetura, com todas as boas práticas de um projeto normal. Ele foi criado para exemplificar alguns cenários, então tem coisas repetidas, tem coisas duplicadas, tem coisas que não fazem sentido. Então, vamos nos atentar aqui apenas ao caso do PageObject especificamente. Nesse caso, essa aplicação aqui é uma aplicação de adicionar livros na sua loja, na sua store, né? Tipo na sua loja, na sua
lista principal. E aí você faz um login, deixa eu ver se eu vou conseguir, ótimo. Faz o login e aí você consegue adicionar e remover os livros que você quiser. Tem uma lista aqui com a livraria com todos os livros disponíveis. E aí você clica em algum deles e você consegue adicionar para sua coleção. Isso aí, lembrei. E aí tem esses pop-ups que aparecem e tudo mais. Enfim, tem uma busca aqui, etc. Joia. E aí, para esse teste, a gente vai avaliar 2 arquivos aqui, que é o book e o profile. Para esse repositório, todos os testes eu fiz utilizando Page Object Models, então não tem aquela comparação com e sem, igual no repositório do MTC. Porém, o que eu quero ressaltar aqui é esses Page Object Model dinâmicos. Nesse caso, os outros arquivos, eles são bem semelhantes ao que a gente acabou de ver, mas para o Page Object dinâmico, vocês vão ver aqui que ele tem esse hooks método. Esse hooks método é um método que vai fazer um conjunto de ações antes de cada teste. Então, ao invés da gente ter a declaração... Deixa eu abrir esse segundo aqui, vai ser mais claro. Então, ao invés da gente ter um page.goto com a URL da página que a gente está indo, por exemplo, e, em seguida, a declaração do Page Object, se você for lá no arquivo do MTC, você vai ver que, muito provavelmente, a gente vai ter um goto e essa definição do novo Page Object. Nesse caso, a gente está chamando um outro método auxiliar. E aí, dentro desse método, ele vai ser responsável por definir qual Page Object que vai ser criado e qual página que ele vai abrir. Para um projeto onde você não precisa abrir páginas a cada teste, a cada Page Object, por exemplo, na Gap, né? A gente não precisa abrir uma página nova. Então, ou você pode simplesmente não ter esse before each aqui, esse hooks. Você pode ter simplesmente a criação do Page Object, porque aí você não precisa duplicar essa linha. Ou, se caso você tenha outros métodos que são necessários de serem executados, por exemplo, definir cookie, no caso da Gap, a gente precisava sempre adicionar um produto no carrinho, então a gente tinha essas funcionalidades todas sendo executadas via API, via chamada de browser, via cookie, via mock, enfim, como você definir para o seu projeto. E aí, dentro do nosso hooks file, ele automaticamente gerenciava isso pra gente. E aí, na criação do teste, a gente tinha apenas essa linha aqui, passando os parâmetros que são necessários. A gente pode ver que aqui no teste a gente tem algo bem semelhante, né? Profile page.check logged in, que é basicamente conferir se o login foi feito com sucesso. E aí, se a gente for lá no hooks file, a gente vai ver... Aqui eu cresci, não sei mexer. Beleza. Ele tá dentro do utils hooks. A gente vai ver que ele cria o Page Object aqui de forma dinâmica, à medida de acordo com o parâmetro que foi passado aqui no parâmetro Page. Nesse caso aqui é onde a gente importa todos os Page Objects do projeto, porém a gente precisa importar lá no nosso arquivo de teste também. Vamos vê-lo mais uma vez. A gente também precisa importar aqui, porque a gente tem que passar ele como parâmetro para o nosso hooks file. Talvez tenha alguma forma mais simplificada de fazer, mas eu só queria mostrar para vocês que tem como a gente utilizar esses recursos para fazer as coisas de forma mais dinâmica e, mais uma vez, escrever menos código. Então, nesse caso, a gente tem o Page Object sendo criado, mas a gente tem um arquivo no meio que faz a interpretação de qual Page Object que precisa ser criado. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui que seja relevante para esse caso. Joia. Tá. E aí, relembrando mais uma vez a simplicidade que né, de ler esse arquivo e entender o que está sendo feito. Na próxima sessão, a gente discute quando deve-se usar o Page Object Model. E aí, como eu já falei no início, ele vai depender muito do seu projeto, do seu time. No entanto, eu recomendo aqui alguns tópicos a serem considerados. Por exemplo, quando o grupo de elementos na página que são relacionados ao mesmo... Quando tiver grupos de elementos na página que são relacionados ao mesmo tema. Então, cabeçalho, menu, rodapé, blocos. Nesse caso, você pode criar um Page Object por bloco, não necessariamente por página. Mas se você testa só uma página, talvez faça sentido testar
ter só um arquivo, né? Avalie se o arquivo não está muito refinado, se você tem um PageObject com um elemento em cada um, ou se não tem gerando quantidade excessiva de arquivos, né? Então, aí você tem 20 PageObjects no seu projeto e cada um com um locator. Talvez não faça sentido, ok? E o contrário também. Se não tem um PageObject com arquivos demais, então, com locators demais. Então, tudo isso é importante de se avaliar ao decidir utilizar ou não o PageObject. Quantos fluxos que vão ser utilizados, que vão utilizar os elementos e os métodos que você está mapeando. Então, se você tem vários fluxos que vão utilizar esses locators, talvez seja importante você criar um PageObject Model, porque você não precisa repetir esse locator em vários arquivos diferentes. Lembrar naquela hora da manutenção, né? Se tiver algum update, ao invés de você submeter um pull request com 10 alterações, você vai submeter um pull request com uma alteração. E aí, num time onde você tem 2 ou 3 ou 5 ou 10 pessoas mexendo no mesmo código, imagina que eventualmente as 2 pessoas mexem no mesmo código numa mesma sprint. Aí é mais branch para gerenciar, mais merge request para gerenciar, pull request para gerenciar, conflito de código, enfim. Então, é importante avaliar esse caso aqui também e ver se faz sentido ou não. Tá. Joia. Quantidade de pessoas trabalhando no mesmo projeto, é o que eu acabei de comentar, né? Então, se tem várias pessoas dando manutenção no mesmo código, talvez faça sentido refinar um pouco mais para que não tenha tanto conflito, ok? Importante mencionar aqui também que eu participo do grupo de WhatsApp chamado Playwright Brasil, que tem mais de 500 participantes e a gente tem discussões super relevantes lá. E aí o pessoal comentou de algumas formas que eles usam PageObject Model, diferente desse modelo tradicional, moderno, que eu apresentei para vocês, que é tendo de fato um arquivo page, né? Então, por exemplo, uma pessoa falou que ele mapeia os locators em um JSON ou YAML file, ou até um outro tipo de arquivo sem os métodos. E aí, nesse caso, ele tem tudo lá mapeado, ele até comentou que o arquivo tem cerca de 300 linhas, e aí vale avaliar, né? Esse arquivo, ele é mais estático? Joia, tem 300 linhas, a gente mexe nele uma vez por ano, sou só eu no projeto, tá satisfatório. Se por um acaso tiver oportunidade de outras pessoas mexerem, talvez faça sentido dividir ele por contexto. E até mesmo, como é que esse arquivo tá ordenado lá dentro, né? É ordenado alfabético, é ordenado por contexto, tem comentário, não tem comentário? Então, assim, vale a pena explorar essas opções. O segundo cenário foi mapear os locators no arquivo actions. Bom, nesse caso aqui, tudo bem, né? Não acho que tem abordagem certa ou errada. Porém, é legal lembrar que o Actions, ele vem do Java, né? E, de novo, o conceito de PageObject Model surgiu do Selenium e Java lá em 2006. Então, quando a gente muda de framework ou de linguagem, a gente tende a migrar as mesmas práticas, né? Então, se a gente usava Actions com Java, a gente vai querer usar Actions com JavaScript e TypeScript. Então, assim, avalie muito bem o que você está trazendo, porque pode ser que uma prática não seja design pattern daquela linguagem ou daquele framework, né? Então, eu sempre defendo o fato de entender o framework, entender a linguagem, para depois trazer as práticas. Acho que é isso. Usar o PageBase, que também vem do Selenium. Então, o Selenium, na época, a gente precisava implementar um click, um wait, né, e tudo mais. Então, a gente começou a criar esses page bases, assim, e aí toda page object estendia desse page base, porque era muito difícil lidar com os elementos na página, né? Playwright, por exemplo, tem auto-weighting, tem várias implementações, várias formas de utilizar os locators que simplificam muito a nossa vida. Então, a gente não precisaria de uma page base, é criar uma coisa desnecessária nesse framework. Então, pode usar page base? Page base? Claro que pode, mas entenda por que você está utilizando nesse contexto desse framework. Aí tem aqui o uso de singleton com PageObject Model. Ele é um singleton é um design pattern recomendado para linguagens orientadas a objeto. Para JavaScript é um anti-pattern. Aí entra um pouquinho naquele conceito do actions lá. Não necessariamente actions é um anti-pattern, né? Mas
vai muito em relação a isso. Usando o export const e a variável do locator, ao invés de ter aquele formato igual eu apresentei aqui. Não apresentei aqui, né, nesse texto. Mas que tem o read only, aí tem o constructor e depois tem os métodos. Esse é um método muito mais simplificado, que você tem literalmente export const login page, aí tem a variável que é username e o locator dele, a variável que é password e o locator dele, a variável que é OK button ou login button e o locator dele. Então, não tem um tanto de coisa que o page object original do Playwright tem, mas existem vários estudos avaliando mesmo a performance de se usar export const com function. Então, talvez faça sentido você explorar um pouco mais essa área. E aí, o que eu comentei lá em cima, né, do component test ou do context, ou block object, a nomenclatura que vai do que você preferir, mas nesse caso não vai mapear a página inteira, né? Vai mapear o componente ali que vai ser utilizado num determinado teste. Então, para cada componente, para cada grupo de ações, para cada bloco, container, você tem os elementos mapeados para esse. Essa é a abordagem que eu acho que faz mais sentido em relação a modernizar o conceito de Page Object Model, né? E aí, falando muito especificamente de Playwright com TypeScript, ok? E JavaScript. E aí eu queria deixar um super obrigada aqui a galera que contribuiu. É sempre muito bom ter essas discussões lá no chat. E se você tiver algum comentário a mais também, deixa aí pra gente discutir. Como conclusão, é importante lembrar que existem N abordagens, você precisa estudar e avaliar quais que fazem mais sentido para o seu projeto, para o seu time, e tomar uma decisão que seja consciente e padrão em relação a todos os projetos, né? Não vale utilizar uma metodologia para um e uma para o outro. E aqui no finalzinho a gente tem algumas referências complementares, eu deixo links para vocês entenderem um pouco mais dos conceitos que foram mencionados, o webinar sobre estratégia de locator e os meus cursos de Playwright. Tem alguns em inglês já prontos, os em português estão em breve saindo. E se você quiser, se inscreve lá para poder receber a notificação quando eles estiverem lançados. Muito obrigada por participar do Chá Comigo. Eu sou a Renata e esse é o canal Testing with Renata. Te convido a deixar um like se você gostou desse conteúdo. E se tiver comentários, dúvidas ou sugestões, deixa aqui embaixo também, eu vou adorar saber. Se inscreve no canal e até a próxima!